diferenciá-la das pseudos ou de as que dizem ser igrejas. Isso nós vamos ouvir na palavra de Deus agora. Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, 37 em diante. Diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E foi com muitas palavras, e foi com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Pode sentar, irmão, glória a Deus. A igreja que possui maturidade, como deve ser eu, você, nós, a igreja do Senhor. Antes de falar dessa característica, é bom nós lembrarmos o que é a igreja. A igreja, ela é, irmãos, uma reunião daqueles que salvam em Cristo, decidem se unir para professar a fé e servir ao Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não é apenas uma pessoa, mas a igreja é a comunidade, a união de várias pessoas salvas em Cristo Jesus. É o que nós vamos meditar nesta noite a respeito da igreja. E eu quero pular rapidamente para essas características desta igreja. A característica da igreja que possui maturidade, em primeiro lugar, ela é uma igreja cristocêntrica. O que quer dizer isso? Cristocêntrica. Cristo é o centro da igreja. Deus projetou e estabeleceu a igreja através da pessoa bendita do Senhor Jesus, que por ela, pela igreja, viveu, por ela, pela igreja, morreu, e por ela, por nós, a igreja do Senhor, ressuscitou, e lançando os seus fundamentos dentro do amor, da justiça, da esperança, da paz e da verdade. O que seria então uma igreja cristocêntrica? Que Cristo é o centro. Primeiro, da característica da cristocentridade da igreja, é saber que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós, irmãos, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. A palavra de Deus, o Espírito Santo inspirando Paulo, ele vai bem explicadamente dizer que Jesus Cristo aqui na terra é representado pelo seu corpo. E nós sabemos que o corpo ele tem muitos membros. O corpo não é só coração, o corpo não é só o fígado, o corpo não é só pele, o corpo não é só mão, o corpo não é só pé, mas o corpo é composto por muitos membros, e todos os membros são importantes para o corpo. A igreja que Cristo é o centro, ela entende que ela é o corpo de Cristo. A igreja que Cristo é o centro, ela entende que ela deve estar unida às demais partes desse corpo. Nós vivemos um dia em que está acontecendo na face da terra, que tem se multiplicado. Não é coisa nova. Desde o tempo dos escritores do Novo Testamento, havia muitas pessoas que achavam que poderiam ser igreja distante dos outros membros. Por isso o Senhor instrui, no livro de Hebreus, que nós, igreja, não devemos deixar de congregar, de estar junto, de estar unido. Esta é uma instrução do Senhor para a sua igreja. E naquela época de
de quase 2000 anos atrás, já se falava que era costume de muitos assim fazer. Querer ser igreja desigrejado, afastado, longe dos irmãos. Isso não é ser igreja. O Senhor planejou, o Senhor plantou a sua igreja para andar unida. Aí está sendo essa analogia de corpo. O que acontece quando o dedinho está ligado à mão? Ele tem vida, circula sangue, né? Ele está aqui, ele está sendo vascularizado, né? A função do coração de bombear aquele sangue está levando até a pontinha do dedo e está recebendo ali, irmãos, o que? Vida. Agora, se você tira aquele dedo, tira do corpo e coloca ele no lado, o que vai acontecer com aquele membro do corpo que está fora do corpo? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não vai receber o sangue, não vai receber o oxigênio, não vai ser vascularizado, vai entrar em apoptose, né? Necrosando, morrendo as suas células, porque está afastado do corpo. E a igreja do Senhor é aquela que está unida, ligada, perfeitamente ligado um ao outro, sabendo que não existe o melhor ou o pior, o que tem mais importância, o que tem menos importância. Cada parte do corpo tem a sua importância, cada parte do corpo tem o seu valor. Todo corpo padece. Quando essa parte do corpo padece, eu não sei se aconteceu com você, mas se você, né, teve ali uma unha encravada na mão do pé, pode ser um dedinho menor que for, mindinho, todo o corpo vai sentindo aquela dor. Se for no pé, você coloca o sapato, incomoda todo o corpo, você não fica bem, enquanto não resolve aquilo. E essa é a característica da igreja cristocêntrica. Ela se vê como parte de um corpo. Ela não se vê como o corpo, mas ela se vê como uma parte de um corpo que precisa estar unido ao demais partes. Se a igreja é o corpo, a igreja cristocêntrica sabe que só tem um cabeça nesse corpo. O cabeça desse corpo é Cristo. E a gente entende, irmãos, quando fala da cabeça, nós sabemos que no cérebro, né, está todo o comando de todo o corpo. Interessante. O cérebro está no comando de todo o corpo. Se acontecer uma coisa em uma pequena artéria, pequena do que for, latindo no cérebro, dependendo de onde for esse rompimento, vai afetar o funcionamento do corpo, porque ele vai deixar de receber as ordens, as respostas, os estímulos enviados do cérebro para o corpo. Quando eu penso que vou fazer, eu subi aqui a escada, alguns irmãos desceram agora, peguei o microfone, abri a Bíblia, você abriu, tudo isso aconteceu porque o seu cérebro coordenou todas as coisas, para você falar, para você enxergar, para você ver. Tudo está sendo coordenado pelo seu cérebro, pela sua cabeça. Então, a igreja cristocêntrica, ela não tem dúvida que Cristo é o cabeça da igreja, que as instruções devem vir de Cristo, que o mais importante é Cristo, e que para onde Ele vai, de onde Ele vem, o que Ele vai fazer, o que Ele vai realizar, o que vai acontecer, tem que vir da cabeça que é Cristo. Tem um livro, que eu não lembro o título do livro, que fala justamente sobre essa visão, que a igreja é um grande corpo, onde as pessoas podem ver, mas a cabeça as pessoas não podem ver, porque está muito alto, mas sabe que aquele corpo pertence à cabeça que é Cristo. Em outras palavras, qual é o Cristo que as pessoas veem no dia a dia? Adolescentes, jovens, qual é o Jesus Cristo que as pessoas da escola estão vendo? É aquele que você representa como corpo, é aquele que você representa como embaixador de Cristo aqui na terra. O Cristo que eles conhecem, que é você, a sua procedência, o seu modo de viver. Então o meu modo de viver, a minha procedência deve ser conforme o de Cristo.
O apóstolo Paulo acha isso tão importante que, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre cada um de nós imitar Jesus Cristo, procurar pensar como Cristo pensa. Se tu, na hora de tomar a decisão, o que Cristo faria se ele estivesse aqui? O que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Cristo é o cabeça da igreja, ele comanda a igreja, e as instruções de Cristo para a sua igreja está aqui na palavra do Senhor. Nós, cristãos, que somos uma igreja cristocêntrica, nós não admitimos, nós não aceitamos, nós não reconhecemos nada do que está fora daqui. Tudo que nós precisamos para ser uma igreja vitoriosa, como uma igreja cristocêntrica, é as instruções de Cristo contidas na sua palavra. E ele mesmo já disse lá atrás a Josué: fazei conforme tudo quanto está escrito, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, porque você vai se dirigir prudentemente e será bem-aventurado, próspero em todo o caminho que você tomar. A igreja cristocêntrica é aquele que guarda as palavras do Senhor. A igreja cristocêntrica é aquela que valoriza o que o Senhor falou. Pode o mundo mudar de opinião, a igreja permanece da maneira que Jesus ensinou. Pode o mundo persegui-la, ela vai permanecer da maneira que Jesus ensinou. Pode o mundo matar os cristãos, mas ela vai permanecer da maneira que Jesus ensinou. Está acontecendo hoje. Enquanto, graças a Deus, nós temos a oportunidade de ficar com a porta aberta, receber as pessoas, usar o som, tem lugares que as pessoas só para dizer: eu sou cristão, eu sou de Cristo, está correndo risco de morte. Mas eles morrem, mas não negam Jesus. Essa é a igreja cristocêntrica. A igreja cristocêntrica, o seu viver é para Cristo. A igreja cristocêntrica, o viver para Cristo, é a maior motivação que ela tem. Sabe, eu vou viver para Cristo, a minha vida é de Jesus. Sabe, como o apóstolo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para Cristo é meu prazer, viver para Cristo é meu objetivo, viver para Cristo é realmente o meu plano de vida. Porque a igreja que vive para Cristo também é a igreja que exalta, e é a igreja que glorifica a Cristo com a sua vida. Isso é a igreja cristocêntrica. Aqui quer glorificar a Cristo com a sua vida, quer glorificar a Cristo com as suas ações, quer glorificar a Cristo com o seu viver, e só glorificar a Cristo, só dar honra a Cristo, só prestar louvor a Cristo, porque somente Ele é digno da nossa adoração, do louvor. A igreja cristocêntrica é aquela que ouviu aquelas palavras de Jesus quando Ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe, interessante quando fala entrega o teu caminho ao Senhor, né? Nós temos que estar falando de direção. O caminho quer dizer direção. Lá em Eclesiastes, Salomão escreve que do nosso coração saem todas as saídas, ou todos os caminhos para a nossa vida. Então, quando a gente entrega o centro da nossa vontade, que é o nosso coração, todos os nossos caminhos serão abençoados, entregando a Cristo. Então, deixando que o Senhor guie todos os nossos caminhos, a igreja cristocêntrica. E existe aqui algo, irmãos, que chama atenção a respeito de uma igreja cristocêntrica. É que a igreja cristocêntrica, ela tem um prazer, ela tem alegria, ela tem um propósito. Arde no seu coração pregar a Cristo, evangelizar os perdidos, todos aqueles que vêm a Cristo, que de verdade a igreja de Jesus, ele não se conforma em não falar de Jesus. Ele lembra que Jesus, quando estava lá com os discípulos, aqueles 40 dias antes de ele subir ao céu, depois de glorificado, ele lembra que Jesus chamou a igreja para ser suas testemunhas, chamou a igreja para falar dele, chamou a igreja para pregar a salvação aos perdidos. A igreja cristocêntrica, ela não sossega enquanto ela não tem uma oportunidade de chegar até o pecador, de chegar até aquele que está morrendo sem Cristo e falar: ei, Jesus te ama, Ele é o Salvador, Ele quer te salvar.
Essa é a marca da igreja. Essa é a marca do cristão. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Várias leis estão sendo tentado ainda a se aprovar, não foram ainda, mas pode ser que seja. Existe uma lei chamada de assédio religioso. Dentro dessa lei que está sendo tramitada já há bastante tempo, está dizendo aquela lei que a igreja, olha bem, não poderá pregar para as pessoas, não poderá publicamente professar a fé e chamar as pessoas a Cristo, ao arrependimento. Olha que coisa terrível que vai acontecer, tentando colocar uma mordaça na boca da igreja. Eles podem assim fazer, mas mesmo fazendo assim, eles não vão conseguir fazer isso com a igreja cristocêntrica, não vai, porque ela vai falar. Vai ser preso se eu falar? Então eu vou falar na prisão. Não, eu vou falar. Aonde eu estiver, eu vou falar. A igreja cristocêntrica, ela não cede, ela sente a necessidade. Assim como ela tem necessidade de beber água, de comer, se alimentar, ela também tem necessidade de pregar e falar sobre Jesus. Aí eu pergunto agora a cada um de nós, assim como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, examinando a nós mesmos, não para tomar a ceia, mas em detrimento do que nós estamos falando aqui. Será se eu, como parte deste corpo, tenho vivido como uma igreja cristocêntrica? Eu tenho adotado, eu tenho abraçado essas características de uma igreja cristocêntrica? A segunda característica da igreja, de uma igreja madura, de um perfil de maturidade, é a igreja que é cheia do Espírito Santo. Esse é o perfil da igreja que tem maturidade. O Senhor ordenou os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que a promessa de Deus se cumprisse. Qual era a promessa naquele momento? O derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder. A igreja cristocêntrica, ela é cheia do Espírito Santo. Aqueles apóstolos eram discípulos que reuniram-se com Jesus depois de ressuscitar, recebendo as últimas instruções de Cristo. Eles eram irmãos humanamente perfeitos para pregar e ser testemunhas, porque eles não ouviram falar de alguém, eles viram tudo. Eles viram os paralíticos levantarem e andar, os surdos puderam ouvir, eles eram testemunhas. Dos mortos que ressuscitaram, eles eram testemunhas. Testemunho daquele Cristo que estava na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi encontrar eles lá na Galileia. Eles eram testemunhas. Não apenas os discípulos, os 12, mas todos que estavam lá e viram acontecer, mas receberam uma palavra de Jesus dizendo: vão para Jerusalém, não saia de lá até que vocês estejam cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, não é a nossa sabedoria que conta, não é a nossa eloquência que conta, não é a nossa voz para cantar ou tocar que conta, não é a oratória que conta para fazer a obra de Deus. A igreja madura, ela entende que ela precisa, ela depende do Espírito Santo. Ela entende que Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é nada? Nada. E é justamente o que Jesus está falando com os seus discípulos: o Espírito Santo não veio ainda sobre vocês. Vão para Jerusalém e não faça nada. No sentido de quê? De evangelizar, de sair, de testemunhar. Eles ficaram em oração, eles ficaram aguardando, esperando o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio sobre eles. Aí vem aquela festa, Os versículos que eu não li, mas antecederam ao que eu li, eles estavam ali orando no cenário 10 dias após Jesus falar. Só 10 dias depois que Jesus falou. 10 dias eles ficaram ali quietinhos, só orando, sem poder sair para falar para ninguém sobre Jesus, até que viesse o Espírito Santo. Aí depois de 10 dias, caiu certinho o dia de Pentecostes, eles estavam no cenário orando, esperando ser revestido de poder. Aí de repente, de uma hora para outra, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu todo aquele cenáculo onde estavam reunidos 120 irmãos, reunidos naquele lugar.
E aí foram vistas por eles línguas de fogo, né? Eles viram sobre a cabeça do outro aquela língua de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. E eles começaram a profetizar e falar como o Espírito Santo concedeu que eles falassem. E aí, irmãos, foi algo maravilhoso, porque aquela cidade estava cheia. Então eles tiveram a oportunidade, irmãos, de naquele começo pregar numa cidade lotada, numa festa do Pentecostes em Jerusalém. E aí as pessoas que estavam de longe, que vieram de outros lugares, de outros países, estavam lá em Jerusalém. O Espírito Santo escolheu exatamente aquele momento, porque Ele foi fazer, Ele fez algo tremendo na sua igreja. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos, essas são as expressões que o livro de Atos Apóstolos, que é o livro que conta a história da igreja primitiva, como aconteceu, como ela nasceu, como ela desenvolveu, como foram as primeiras conversões e como ela se espalhou pelo mundo, está no livro de Atos. E todos esses que foram usados por Deus, existe uma característica que o Lucas, o escritor, colocou: cheio do Espírito Santo. Paulo e Barnabé, cheio do Espírito Santo, foram separados pela igreja de Antioquia, que era cheia do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Nós temos um homem, um diácono da igreja primitiva, Estevão. Ele, pregando o Evangelho, foi afrontado, ameaçado, continuou pregando o Evangelho e apontando o erro. Foi julgado, condenado e apedrejado em praça pública, mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E quando levando pedradas, ele pôde ver, né, os anjos vindo buscá-lo e ver Jesus à direita de Deus, cheio do Espírito Santo. Você vê outras pessoas da palavra de Deus, né, no livro de Atos, e sempre falando: Pedro, Paulo, Barnabé, Silas, né, Estevão, Filipe, e mais você vai vendo que a característica da igreja madura, a igreja que vai morar no céu, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo já está no meio da igreja. O Espírito Santo já te abençoou, ele já te fez morada. O Espírito Santo mora dentro de você. Mas o apóstolo Paulo também falando à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, aos Efésios, ele diz que nós, igreja de Cristo, devemos não embriagar com vinho. Ele está falando ali do vinho, mas também simboliza as coisas do mundo. Não se envolver, não mergulhar nas coisas do mundo, mas se encher do Espírito Santo. Quando ele fala se encher, ele está dizendo que existe uma novidade, existe uma constância, existe uma necessidade de estar cada dia a gente buscando o Espírito Santo, buscando o Senhor, para que nós sejamos cheios, sejamos firmes, sejamos fortes, cheios do Espírito Santo. E aqui no mesmo em Efésios ele fala, salmodiando, lendo a Bíblia, cantando. O que a gente pode dizer? Orando o Senhor, ter intimidade com Deus. Na hora da administração do louvor, eu falei: Senhor, coloca fome do Senhor no nosso coração, coloca sede do Senhor no nosso coração. Que nós sejamos como salmista, descendente de Corá, quando diz: assim como a costa seja por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e meu. Assim é a igreja que é cheia do Espírito Santo. E uma característica da igreja cheia do Espírito Santo é que ela sempre está buscando mais o Espírito Santo. Porque nós vemos no capítulo 2, Pedro, João, os demais ser cheios do Espírito Santo. Os que se converteram, que foram quase 3.000, também foram cheios do Espírito Santo. Só que no outro dia ele vai para o templo orar, buscar mais o Senhor. Então, quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você quer buscar o Senhor. É uma característica que é como um termômetro. Quando a pessoa está com febre, tem um termômetro, coloca e vê qual é o grau que está, para ver se está com febre. E qual é o termômetro para saber se eu e você, se a igreja está cheia do Espírito Santo? É a vontade, a disposição, a necessidade que ela tem de buscar mais ainda o Senhor. Essa é a característica da igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! A igreja que possui maturidade
ela é uma igreja que é comprometida com a missão, comprometida com o chamado do Senhor, comprometida com o ídolo do Senhor. Jesus é o modelo do evangelismo da igreja. Jesus, ele chegava no lugar, e quando ele via aquelas pessoas, essa passagem aconteceu numa cidade samaritana. Jesus chegou ali, e chegando naquela cidade, ele parou para observar a cidade, e a Bíblia diz que ele sentiu íntima compaixão daquelas pessoas. E ele falou assim: eles são como ovelhas que não têm pastor, desgarradas para lá e para cá. E ele fala uma frase, que nós gostamos muito de falar e lembramos Deus quando nós oramos, diz assim: a seara é muito grande, são poucos os ceifeiros. Orai para o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, ceifeiros para a sua seara. Então essa igreja é aquela que vai fazer o trabalho e pede a Deus que envie colaboradores, ajudadores para trabalhar, porque a seara é grande, o mundo é grande, muita gente está partindo sem Cristo, muitas pessoas precisam ser resgatadas. E a oração da igreja amadurecida produz ganhadores de almas. A igreja madura produz ganhadores de almas. E quer dizer isso? O Senhor, uma igreja que é cristocêntrica, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem um compromisso com o ídolo de Jesus, com o chamado, certo? É uma igreja que vai gerar ganhadores de almas. É a igreja que vai estar gerando obreiros para a seara, missionários, evangelistas, pregadores, obreiros que vão estar trabalhando, gerando almas, ganhando almas para o reino do Senhor e trazendo para a igreja o crescimento que o Senhor Jesus sonhou, está no seu coração, que é o crescimento como? Trazendo vidas a Cristo, trazendo salvação aos pecadores. Esse é o crescimento que nós, como igreja do Senhor, devemos e queremos e vamos almejar. Domingo tem batismo, aí foi falado sobre, porque nós estamos pensando de 60, nós falamos que vamos batizar 6. Aí eu falei, em nome de Jesus, vão vir outros e outros e outros, e serão 60. Pessoal, batizamos 60? Eu não vou dar conta, graças a Deus tem mais obreiros, vai todo mundo entrar batizando aí, pelo menos 10 para cada um, e batizar os 60. Esse é o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Essa igreja cristocêntrica. Aleluia. Eu quero orar com você, vamos orar ao Senhor, para a gente olhar aqui, irmãos, e examinar, se nós temos sido essa igreja que Jesus quer que nós sejamos, se nós temos alcançado esse patamar. É certo que o Senhor Jesus, ele nos ajuda em tudo, tá? Tudo isso aqui nós só vamos conseguir fazer com a ajuda dele, do Espírito Santo. Lembra que sem ele nada nós podemos fazer? Então, com a ajuda do Espírito Santo nós vamos avançar.